Olá pessoal estudioso, sejam todos realmente muito bem-vindos. Não é mistério para vocês que a China hoje, na atualidade, ela é uma das mais ricas e poderosas nações do mundo. Muito embora isso seja um fato, nem sempre foi assim, e nós vemos as próprias dificuldades que a China passou, por exemplo, ao longo do século XIX, quando, inclusive, veio a perder a chamada Guerra do Ópio, uma das grandes guerras que a China vai participar e, nesse caso, resultou numa grande tragédia humana. Essa guerra, ela é provocada pelos ingleses e, é claro, os seus profundos interesses em vender esse produto que já foi, inclusive, citado, o ópio. Mas para que vocês entendam melhor essa própria situação que se desenrolou durante esse período, assim como os efeitos trágicos e nefastos que vão ser o grande resultado dessa guerra para a China, é importante que todos vocês vejam as minhas outras videoaulas e vá, nesse caso, entendendo e compreendendo melhor o próprio contexto. É importante então que vocês vejam ela, façam essa somatória e aí vocês, compreendendo melhor, vão entender mais um desses grandes conflitos chamados conflitos imperialistas, que vai ser o resultado da importantíssima Revolução Industrial. O mundo vai passar pela segunda Revolução Industrial durante o século XIX. Ali por volta de 1830, 1840, não temos uma data específica porque ela é uma revolução tecnológica. E nesse caso, a Inglaterra, dona de uma primazia nesse próprio contexto da Revolução Industrial, ela necessitava de duas coisas muito imprescindíveis: matérias-primas baratas, assim como mercados consumidores. E nesse caso, a China, assim como a Índia, e aí vocês devem realmente ver minhas outras videoaulas, como por exemplo a Guerra dos Cipaios, era imprescindível para a própria Inglaterra não só dominar, mas também vender os seus produtos nessas regiões. E aí nós temos o ópio, um narcótico poderosíssimo que já era tido evidentemente como uma droga muito viciante e foi empurrado literalmente ali a venda desse produto para equilibrar e melhorar a própria balança comercial britânica nesse período. Então, desde 1800, que a China já tinha feito alguns documentos, o governo chinês já tinha baixado algumas proibições sobre a venda desse produto, mas eram aquelas famosas leis para inglês ver. Existia, mas muitas vezes não vão funcionar e nesse caso também não teve resultados. Os ingleses continuaram vendendo esse produto e compravam, por exemplo, da China, a seda, porcelana e chá. E aí nos anos iniciais do século XIX, como por exemplo por volta de 1820, 1830, a Grã-Bretanha ou a Inglaterra tinha um grande déficit comercial com a China. E aí, querendo multiplicar, ou seja, suas vendas e superar essas próprias dificuldades, ela vai facilitar profundamente o tráfico desse produto, o ópio, para a China. Em determinado momento, percebendo aquilo que não era tão difícil de perceber, a China viu que uma parcela significativa da sua população já estava viciada. E alguns dos próprios líderes chineses já tratavam em alguns documentos dizendo que dentro em pouco não sobraria um único soldado para pegar nas armas devido ao vício nesse produto altamente destrutivo. Assim como também ficava muito claro agora a questão do endividamento chinês com relação a esse governo britânico, ou no caso, a inversão da balança comercial. A China passou a comprar muito mais do que o que ela conseguia vender para os ingleses.
E aí, vendo o tesouro escassear, as moedas de prata indo embora, a China radicalizou e proibiu em 1839 a venda desse produto. O que os ingleses não acataram e continuaram vendendo. Mediante a situação que vai acontecer em que um cidadão chinês vai ser massacrado, morto por marinheiros britânicos, isso iniciou uma escalada de repressão e conflitos entre britânicos e chineses, ao ponto de acabar resultando na famosa Guerra do Ópio, que vai durar de 1839, nesse mesmo ano, até 1842. Muito embora a superioridade britânica tenha sido colocada em prática, eles, os britânicos, vão vencer facilmente. Mandando para lá, enviando para as regiões da China para o combate apenas 16 modernos navios de guerra para a época, movidos a vapor e feitos de aço, os próprios chineses compreenderam sobre duras penas como era importante ter tecnologias para, inclusive, vencer as guerras e superar suas próprias dificuldades. Deixa eu ser claro, então, para todos vocês que ainda não entenderam. A falta de tecnologia na China vai resultar numa fragorosa derrota da China frente à poderosa esquadra britânica. O resultado disso, as consequências disso, foram os importantes acordos desiguais, como os chineses chamavam. Ou seja, o Tratado de Nanquim, assinado como resultado do fim da guerra e a rendição chinesa, vai, como consequência, transferir algumas áreas portuárias interessantes, como o Porto de Xangai, além do domínio da ilha de Hong Kong, para os britânicos, e outros locais também que foram transferidos para uma área de controle britânico, assim como eu já citei, o próprio importantíssimo Porto de Xangai. Sem conseguir expulsar, então, os britânicos, os chineses vão continuar comprando esse produto e manter, claro, o seu endividamento, os seus problemas sociais, a sua situação problemática em que uma parte importante de sua população continuou e aumentou o vício nesse produto. Uma grande desgraça humana vai acontecer e isso nos faz pensar nesses próprios efeitos, nessa própria situação nefasta que se desenrola no mundo, inclusive em questões bem atuais, sobre algumas decisões de alguns governos que, em algum caso, até finge coibir, mas não coíbe esses produtos, que vão destruindo a própria população. A Guerra do Ópio, resultando então nessa derrota chinesa, teve uma repercussão problemática ao longo das próximas décadas para a própria China. Poucos livros falam da Segunda Guerra do Ópio e de outros conflitos que vão ocorrer na China posterior a esse momento. Assim como também o levante nacionalista importantíssimo que vai se desenrolar, chamada Guerra dos Boxers, ali por volta de 1900. Mas isso é para outra videoaula onde nós vamos descrever melhor esse próprio conflito, esse levante tentando expulsar os colonizadores do seu território. Então que fique claro na mente de vocês que nesse período, no século XIX, a China era uma região fracassada em termos de tecnologia, não tinha se desenvolvido tecnologicamente e como resultado ela tinha que aguentar essas situações problemáticas que vão destruir uma parte de sua própria população em detrimento da busca incessante de lucro de alguns grandes mercadores, comerciantes que existem. Então não esqueça aí das causas da Guerra do Ópio, o que foi essa própria Guerra do Ópio e, é claro, os seus efeitos. E que ela está intimamente relacionada
àqueles grandes conflitos imperialistas na formação desses impérios coloniais da segunda Revolução Industrial, aí no século XIX. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como é importantíssimo que vocês dêem o seu like e envie essa videoaula para outras pessoas conhecer um pouco mais sobre aquilo que realmente acontece no mundo, como acontece e como se repete. Não me prolongando mais, até a próxima então, pessoal!